Atenção, galera, nesse momento dando continuidade aos comentários da prova da ENAP/ENIPOG de raciocínio lógico, aplicada neste dia 30 de agosto, entendeu? Aqui em Brasília, eu vou comentar ao todo aqui 4 itens que foram cobrados nessa prova de 8 questões. Já comentei as 2 primeiras envolvendo raciocínio lógico matemático no vídeo anterior, e aqui é a resolução da prova ENAP/ENIPOG parte 2, tá? Onde eu comento 4 itens, faltando apenas 2, que se der tempo eu também vou comentar para vocês aí, tá? Então, a questão, ela é uma questão um pouquinho interessante, né? Envolve algumas ferramentas que você, como concurseiro, né, já deve conhecer, ou se não conhece, vai ficar conhecendo agora. Se João se esforçar bastante, então conseguirá o que desejar, tá? Então aqui eu tenho uma proposição, não é isso? Proposição do estilo A, então B. Então, se João se esforçar o bastante, que é a primeira, o A, então conseguirá o que desejar. Ele chamou essa proposição composta de proposição P. Aí, o primeiro item, como é que fica? A negação de P é: João não se esforçou bastante, mas mesmo assim conseguiu o que desejava. Como é que é a negação de um condicional? Eu já falei isso aí várias vezes nas minhas aulas, mas se você não assistiu, também não tem problema. Grave isso aqui, tá? Porque se você não estudou, não aprendeu isso até agora, de onde saiu, né? É bom você gravar, tá? Porque o importante vai ser isso no dia da prova. Qual é a negação de se acertar na Mega Sena, então ficarei rico? Acertei na Mega Sena e não fiquei rico. Ou seja, é aquele VF. Então, o se então ele é falso quando VF, ou seja, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, justamente onde o então é falso é que eu tenho a negação. Então, a negação de A então B é A e não B. A negação de A então B é A e não B. Às vezes você quer dizer essa musiquinha, você vai lembrar. A Ronilson falou que a negação de A então B é A e não B. Cara, porque aqui não vai dar tempo de dar aula para você ficar sabendo de onde surgiu isso aqui, tá? Por que que o se então ele vai ser falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa? Isso aí eu já expliquei em outras aulas minhas aí mesmo no YouTube. Você assiste aí. Eu tenho uma sequência de 8 encontros, entendeu? De em torno de 15 minutos. E outra sequência, né? 2015, de 30 minutos cada uma. São 5 vídeos. Assista lá, tá? Você vai compreender o que eu estou falando. Por enquanto, para nós aqui agora, a título de resolução de exercício, é você lembrar que a negação de A então B é A e não B é A. Olha isso aqui. Como é que ficaria a negação de se João se esforçar bastante, então conseguirá o que desejar? João se esforçou bastante e não conseguiu o que desejava. Aí botou aqui, a negação de P é: João não se esforçou. Olha só, ele já negou aqui o bastante, mas mesmo assim conseguiu. Então ele falou o quê? Ele falou que não A e não B. João não se esforçou bastante, mas mesmo assim conseguiu. Então ele inverteu aqui, tá? Ele trocou. Ele tinha que colocar a negação aqui, no B. Ele colocou no A. Então isso aqui, pessoal, tá o quê? Tá errado. Você vai marcar Ezinho lá na tua prova, tá bom? Isso é assim mesmo. Gostei. Gabaritei essa aí. Vamos agora para a segunda, para a quarta, né? Quarto item. São 8 itens ao todo. João não se esforçou bastante ou conseguiu o que desejar, é logicamente equivalente a P. Observe, eu também não vou dar essa aula aqui para você, tá? Mas eu queria que você soubesse que a terceira é errada, vamos para a quarta. Que toda vez que ele te der um equivalente lógico, onde apareceu o ou, tá? Você vai lembrar que tá aqui a proposição A, então B. Ele é equivalente aqui, ó. Se eu negar a negação, eu tinha que voltar para a proposição, Então, como é que eu faço para negar isso aqui usando aquelas regras de Morgan? O E vira ou, e eu mudo o I sentido. Então fica o quê? Não há ou B.
Como eu não voltei para cá, eu gerei o quê? O que nós chamamos de proposição logicamente equivalente. Cara, isso aqui é o que mais está em concurso atualmente, tá? Então, se você não entendeu isso aí porque você perdeu as aulas, eu te convido a assistir. Tá lá no YouTube, gratuitamente. É só você se inscrever no meu canal e tem centenas de vídeos. É só você botar lá, Ronilson Condicional, ou Curso de Raciocínio Lógico 2015, Ronilson, tá lá. Mas para nós aqui agora, que resolve os comentários de prova, você tem que gravar. Então, qual é o equivalente a A, então B? É não A ou B. Não A ou B. Isso aqui é uma regrinha que cai sempre, cara. Toda vez que eu dá para colocar isso, eu falo direto. Então, quando eu negar a negação, o E muda para o O. E muda de sentido. Então, eu gerei uma equivalência. Então, João não se esforçou o bastante, que é o A. Ou João conseguirá o que desejar, é equivalente a P. Olha só. Ele falou aqui, se João se esforçar bastante, que é o A, então conseguirá o que desejar. Aplicando essa regra aqui, como é que fica? João não se esforçou bastante ou João conseguiu o que desejava. Então, João não se esforçou bastante ou João conseguirá o que desejar. Então, é justamente não A ou B. Ou seja, o Y está o que, pessoal? Certo. Ao você aplicar essa regra aqui. Qual é o equivalente a A, então B? É não A ou B. Não A ou B. Nessa ordem, tá, pessoal? Vamos agora para a questão número 3, 4, 5, né? Só coordina aqui a ordem e aqui é 6. Tá, vamos lá. Vamos agora para o item 5. Se João não se esforçou, se João não conseguiu o que desejava, então João não se esforçou, é logicamente equivalente a P. Ó, o que é que nós sabemos? Aqui, se João se esforçar o que desejar, então conseguirá. Ele falou aqui, se João não conseguiu, que é a última, o que desejar, entendeu? Então não se esforçou, é justamente uma questão certa. Por que é certo, Ronilson? Porque lembra do que eu te falei na aula? Olha só aqui, ó. A então B é equivalente aqui. Vamos lá. Se acertar na Mega Sena, então eu ficarei rico. Beleza, eu posso ficar rico por outros meios. Mas se eu não fiquei rico, uma coisa é certa. Então eu não acertei na Mega Sena. Então, essas duas equivalências lógicas são as mais cobradas em prova. Principalmente o item 4. Então, é só eu tocar a ordem e mudar o sentido. Tá? Tocar a ordem e mudar o sentido. Então, A, então B, equivalente a não B, então não A. Por que, Ruiz? Se acertar na Mega Sena, então eu ficarei rico. Se eu não fiquei rico, é porque eu não aceitei na Mega Sena. Então, observe aqui. Se João se esforçar bastante, então conseguiu o que desejar. É P. Qual é o equivalente? João não conseguiu o que desejar, então João não se esforçou bastante. Tá aqui, ó. Se João não conseguiu o que desejava, então João não se esforçou. Então, isso aí é o quê? Certíssimo. O item 5 está certo, tá? Baseado nessas duas equivalências lógicas. Então, te dei uma negação e duas equivalências lógicas. Grave, pessoal, que isso aí cai direto em prova, menino. Vamos para cá agora. O item 6. João desejava ir à lua, mas não conseguiu. Se isso for verdade, então P necessariamente será falsa. Olha só, pessoal. Eu tenho aqui uma proposição do tipo A, então B. O que é o B? O B é, então, João conseguirá o que desejar. Ó, o simples fato, João desejava ir à lua, mas não conseguiu. Então, ele já disse que, e se isso for verdade, o simples fato de João desejar ir à lua, mas não conseguir, está dizendo que conseguirá o que desejar é falso. Por quê? João conseguirá o que desejar. Se não conseguiu, então conseguirá o que desejar é falso. João desejava ir à lua, mas não conseguiu. O simples fato de eu não conseguir alguma coisa está negando a segunda proposição simples. Tá? Ó, João desejava ir à lua, mas não conseguiu. Então, o simples fato de ele não conseguir ter ido à lua quer dizer que é a negação de conseguirá o que desejar. Tranquilo? Então, ele falou que a negação é verdadeira. Tá? Então, se a negação é verdadeira, conseguir o que desejar é falso. Tranquilo? Então, quando a segunda afirmação for falsa,
Olha o que ele falou. João conseguiu desejar. João desejava ir à lua, mas não conseguiu. Isso é verdade. Logo, isso aqui será o que, pessoal? Falso. Então, P será necessariamente verdadeira. Pessoal, para essa proposição ser verdadeira, quando a primeira for falsa, essa aqui também tem que ser falsa. Se esta aqui for verdadeira, então vai dar falso. Então, esse item está errado, cabendo recurso, tá? Mas fique tranquilo, que o CESP não vai dar recurso para essa questão. O item está errado, tá? Por quê? Porque a proposição ela poderá ser verdadeira ou falsa. Por quê? Observe uma coisa. Se acertar na Mega Sena, então eu ficarei rico. Eu posso ficar rico, mesmo não tendo acertado na Mega Sena. Então, mesmo a segunda proposição sendo falsa, a primeira pode ser verdadeira ou falsa. Tanto faz. O que é que você não pode esquecer? Que quando eu partir da segunda proposição dizendo que ela é falsa, para essa proposição composta ser verdadeira, entendeu? Para essa proposição ser verdadeira, eu tenho que ter automaticamente isso aqui sendo que falso. Se isso aqui for verdadeiro, vai dar falso. Tá bom? Porque VF dali é falso. Então, eu não posso te garantir que o fato de João não ter conseguido ir à lua faz com que a proposição, não ter conseguido ir à lua ser verdadeiro, faz com que a proposição seja falsa. Por quê? Porque, olha só, João desejava ir à lua, vírgula, mas não conseguiu. For verdadeiro, quer dizer o quê? Que conseguirá o que desejar vai ser falso. Sendo a segunda falsa, eu não posso te garantir que a proposição será verdadeira, porque vai depender do fato de João não ter se esforçado. Se ele não se esforçou, aqui seria F, aí daria V. Mas se ele se esforçar, aqui seria V e daria F. Então, o item não é necessariamente verdadeiro. Poderá ser verdadeiro ou falso. Uma questão um pouco mais polêmica, de um grave raciocínio maior. Claro que essas assim você vai deixar sempre por último, mas entenda bem que quando ele disse que João não conseguiu ir à lua, ele negou a segunda proposição. Então, se a negação é falsa, a afirmação é verdadeira. Então, sendo a segunda, se a negação é verdadeira, né, que ele falou, então a afirmação é falsa. Sendo a segunda falsa, para ser verdadeiro aqui, para dar verdadeiro, aqui teria que ser também falso o fato que ele não garantiu para nós. Logo, essa questão aí está o que, pessoal? Errada. Muito obrigado aí pela sua participação em mais um vídeo nosso, tá? Você quer saber onde vai ser ministrado o nosso próximo aulão de raciocínio lógico para o STJ? Ligue aqui, quer dizer, entre em contato comigo pelo meu zap 91990866, tá? Te aguardo lá. Muito obrigado. Tchau.